evangelical Christians Muitos cristãos evangélicos acreditam que os extraterrestres são demônios. Há oposição no Congresso dos Estados Unidos para aprovação do Ato de Divulgação de OVNIs ou UAP. O congressista Matt Gaetz é um forte defensor da divulgação de OVNIs, no segundo volume das Missões Internas do Exército dos Estados Unidos, e acaba de ser lançado. Há um novo documentário sobre David Grush. O Comando Espacial dos Estados Unidos expande a cooperação com operações internacionais para criar um futuro à la Star Trek. Há um novo documentário sobre os contatos de Elizabeth e Clara com ETs. O Washington Post publicou um artigo crítico sobre David Grush, e a Scientific American recomenda que os cientistas sociais levem a sério o tema dos OVNIs. Você está ouvindo as traduções do programa Exopolítica hoje, com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade não censurada, a respeito da agenda global extraterrestre e política humana. Na descrição do vídeo está o link para o canal oficial do Dr. Salla. Clique no botão curtir e inscreva no canal. E agora, aqui está o Dr. Michael Salla. Well, welcome to this week's edition. Bem-vindo à edição dessa semana do Exopolítica hoje, a semana em revisão. Foi uma semana emocionante, com muitos desenvolvimentos interessantes. Assim, quero começar indo para o meu feed no Twitter e apresentar para você as principais notícias que considerei interessantes do ponto de vista exopolítico. Esta é uma história que achei fascinante, e que apareceu no Daily Star, um tabloide britânico. Nesse artigo do Daily Star, muitos cristãos evangélicos consideram os extraterrestres como demônios. No entanto, isso não se aplica a todos os cristãos evangélicos. Dito isto, não quero condenar todas as pessoas que adotam essa abordagem particular, para expressar suas crenças cristãs. Porém, muitos deles acreditam que os extraterrestres são demônios, e têm uma compreensão muito limitada do que as Escrituras falam, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. O problema é que para os pesquisadores que se consideram cristãos evangélicos, vários deles ou muitos deles, realmente se concentram exclusivamente nos dados vindo de pesquisadores como Bud Hopkins e David Jacobs, que historicamente se concentraram em abduções alienígenas, e chegaram à conclusão de que extraterrestres estão envolvidos em abduções nesse tipo de extração de material genético, criando uma raça híbrida entre humanos e alienígenas, que substituirá os Homo sapiens. Agora, você sabe qual é o problema disso? É que isso é limitado. Existe verdade nessa perspectiva de que alguns extraterrestres estão de fato envolvidos em abduções desse tipo, e na criação de uma espécie híbrida, porém a maioria das raças extraterrestres não estão envolvida nisso. Na verdade, eles são muito respeitosos, e operam em conformidade com uma espécie de princípio de não interferência, que consideramos ser uma derivação, ou a fonte real do princípio de não interferência, como apareceu em Star Trek. Então, aqui temos um artigo do Daily Star, que fala sobre líderes do Pentágono interrompendo a pesquisa sobre OVNIs, com medo de que os alienígenas sejam demônios. Portanto, existem vários comandantes no Pentágono, pessoas com muita autoridade no Pentágono, que acreditam na Bíblia, e acham que a questão dos OVNIs na verdade, está introduzindo o tópico dos demônios. Eles interromperam a pesquisa, o que é um problema real, porque se vamos ter a divulgação, se vamos fazer com que as pessoas levem a questão dos OVNIs a sério, significa que não queremos sobrecarregá-las com esses sistemas de crenças, de que todos os extraterrestres são demônios, porque isso vai pré-julgá-los, e vai limitar muito como a divulgação vai ser implementada. E no momento, há um problema, porque há muitos cristãos em posições de autoridade no meio militar e em outros lugares que acreditam que os extraterrestres são demônios. Portanto, este é um artigo, e aqui está um cineasta documentarista chamado Ron James, que discute o que lhe foi dito sobre alguns desses comandantes do Pentágono, que têm essa visão muito restritiva de extraterrestres, e os consideram como demônios.
Agora, quero passar para o próximo Twitter. E novamente, para aqueles que são novos na semana em revisão, se você quiser acompanhar todas essas histórias que estou discutindo ao longo da semana, ou deseja referências para investigar ainda mais, basta ir para twitter.com, Michael Salla, e você chegará lá, certo? Okay, so Helena Danaan did a webinar. Helena Danaan fez um webinar há uma semana, foi em 1º de outubro, um domingo, onde ela falou sobre algumas das características importantes da Federação Galáctica de Mundos, em termos de como a humanidade pode se juntar a eles, e definitivamente, eu recomendo a Federação Galáctica de Mundos, que está no podcast Crowd, onde você poderá assisti-lo. O link está no meu feed do Twitter, então definitivamente vale a pena dar uma olhada, porque Helena Danaan teve múltiplos contatos com extraterrestres benevolentes. Ela é uma das pessoas, que na minha opinião, ajudam a trazer muita clareza para o campo, para que não sejamos míopes focando apenas na pesquisa de abdução de pessoas, como David Jacobs e Bud Hopkins, mas também estejamos olhando para o outro lado. E é claro, que os contatados clássicos como George Adamski, Howard Menger, ou Foranelli, essas pessoas já faleceram há muito tempo, então agora temos novas gerações de contatados, e a última geração inclui pessoas como Helena Danaan, Jean Charles Moyen e outros. Os veteranos como Alex Kier ainda estão ativos no campo. Então, esse foi o webinar que Helena Danaan fez em 1º de outubro. Meus amores, vou abrir um parênteses aqui. O canal Um Somos Nós traz as traduções de conteúdos livres no canal do Dr. Michael Salla e Helena Danaan. Porém temos conteúdos protegidos por direitos autorais como o webinar citado que é um conteúdo pago, e que são cobrados para monetizar nossos queridos informantes. Dito isso, continuemos com a semana em revisão. Aqui está uma história interessante que vem do Daily Wire. O Daily Wire mostra que acontece oposição no Congresso à criação de um comitê seleto sobre OVNIs, ou seja, um comitê focado exclusivamente em obter dados precisos sobre o fenômeno dos OVNIs, e transmiti-los ao público em geral. Também existe oposição ao ato de divulgação de OVNIs, para ser aprovado em 2023, portanto, embora haja oposição de alguns membros do Congresso, a maioria esmagadora dos membros do Congresso, e isso é de longe uma questão bipartidária, apoia a criação desse comitê, e a divulgação de informações sobre OVNIs. Eles desejam divulgação e querem que o Congresso dos Estados Unidos tenha um comitê seleto, um comitê de inteligência. Desta forma você terá um comitê seleto lidando com o tópico dos OVNIs, e isso será muito útil para trazer transparência. O que achei muito interessante é que o congressista Matt Gaetz, o mesmo congressista que sabotou a tentativa do presidente da Câmara, Kevin McCarthy, de fazer algo, é também um grande apoiador da divulgação de fenômenos aéreos não identificados. Acredito que sua influência esteja crescendo no Congresso dos Estados Unidos, devido ao seu poder e iniciativa, e as pessoas sabem que não podem cruzar o caminho dele, pois ele alcançou um grande feito. Kevin McCarthy foi removido do cargo, porque não cumpriu seus compromissos, segundo Matt Gaetz, portanto acredito, que quando se trata desse ato de divulgação de OVNIs, as pessoas não poderão apenas falar e agir de maneira diferente, o que é um comportamento clássico dos políticos, que costumam falar bem, mas nunca cumprem. É necessário ter pessoas como Matt Gaetz, que é um forte defensor da divulgação de OVNIs, para cobrar das pessoas que cumpram suas promessas nessa questão. Sendo assim, é bom saber quem é a favor, e quem é contra a divulgação de OVNIs no Congresso dos Estados Unidos. Bem, esta semana, em 2 de outubro, foi lançado o volume 2 das Missões Secretas do Exército dos Estados Unidos, que descreve JP, com quem estou trabalhando, que está ativo no Exército dos Estados Unidos. Ele é único, e muitas pessoas têm dificuldade em acreditar que alguém que está ativo no Exército americano
possa estar revelando sua participação em missões secretas fora do planeta, em civilizações subterrâneas, portos espaciais subaquáticos, e naves espaciais. Porém isso é real, ele é do exército ativo, e ele me mostrou documentos, e me fez um tour na base militar onde serve, portanto, ele é genuíno, e descreve isso no primeiro volume das Missões Secretas do Exército dos Estados Unidos, onde foram feitos acordos entre extraterrestres nórdicos, com os quais ele está em contato desde 2008, e o programa espacial secreto da Força Aérea Americana, permitindo que ele faça o que está fazendo. No momento, ele é único, mas imagino que no futuro haverá mais pessoas fazendo o que ele faz, porém agora ele é o primeiro a ser autorizado a falar sobre suas missões secretas, envolvendo naves espaciais de engenharia reversa, programas espaciais secretos, e visitantes extraterrestres. As missões secretas do exército americano discutem muitas de suas missões em civilizações subterrâneas e portos espaciais ao redor do mundo. Sendo assim, definitivamente dê uma olhada nisso. Take a look at that. Right, well here's a documentary. Bem, aqui está um documentário que acabou de ser lançado, intitulado Os 7 Dias com o Homem que Confirmou a Existência de Alienígenas sob Juramento. Isso acompanha David Grusch durante a audiência crucial no Congresso dos Estados Unidos em 26 de julho, quando ele testemunhou perante o Congresso. A pessoa que fez este documentário esteve com David Grusch por 7 dias, antes e depois da audiência no Congresso. Assim, este é um documentário, que realmente detalha exatamente o que foi que David Grusch disse, tanto na câmera quanto fora dela, quero dizer, quando estamos falando sobre ele e enquanto estava diante do Congresso dos Estados Unidos, e afastado daquela cena, então, isso é o que foi registrado no documentário. So here's a story. Aqui está uma história com James Dickinson, que é o atual chefe do Comando Espacial dos Estados Unidos. Ele é um general de 4 estrelas, e destacou que existem mais de 30 empresas não sediadas nos Estados Unidos em todo o mundo, envolvidas em acordos de desenvolvimento de tecnologia espacial, e isso é muito importante, porque o que ele está dizendo é que além das principais corporações americanas envolvidas na indústria aeroespacial, estamos falando de Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, Boeing, que são as maiores empresas aeroespaciais do mundo, além dessas empresas aeroespaciais dos Estados Unidos, que trabalham com a NASA, com o Comando Espacial Americano, e a Força Espacial na construção de veículos aeroespaciais avançados. Existe na verdade, outras 30 corporações não sediadas nos Estados Unidos, também envolvidas no desenvolvimento tecnológico, e isso é muito importante, porque o que isso está nos dizendo, é que você tem 2 caminhos para criar um futuro à la Star Trek, tipo Jornada nas Estrelas. Um é o aspecto civil, que são os acordos de Artemis, e atualmente existem 29 nações que assinaram os acordos Artemis, que são todos acordos bilaterais, com os Estados Unidos como núcleo. É como se imaginássemos um círculo com os Estados Unidos no centro, e depois 28 outras nações fazendo parte das 29. E o segundo aspecto disso, para criar o futuro à la Star Trek, é o comando espacial. Há uma crescente cooperação entre os comandos espaciais, ou as forças espaciais de diferentes países, portanto, não é apenas os Estados Unidos, mas também a França, a Alemanha, a Itália, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, a Austrália e até o Japão, também estão envolvidos em colaborar no mais alto nível militar quando se trata do espaço, porque o que está sendo criado aqui, é a base para uma frota espacial multinacional, algo como uma OTAN espacial, que eventualmente se tornará algo como uma frota estelar, como descrito na série Star Trek, Jornada nas Estrelas. Então eu acho que a assinatura dessas cooperações com 30 grandes corporações aeroespaciais fora dos Estados Unidos, é apenas mais um sinal de que estamos caminhando em direção a esse futuro à la Star Trek. That we are heading
quero expressar minha sincera gratidão a todos que deixaram seu like neste vídeo incrível. Cada curtida nos motiva a continuar trazendo as traduções sobre o tema para este canal. Se você ainda não é inscrito, não perca a oportunidade de se juntar à nossa comunidade. Até a próxima aventura!